É bem possível que você não saiba disso, mas se você tiver uma compreensão correta e estratégica da sociologia, essa área do saber, ela vai ser uma grande aliada para você, para pontuar mais alto na prova de ciências humanas do Enem. E eu quero, nesse vídeo, te explicar como é que você vai encaixar de uma maneira estratégica os estudos de sociologia e a compreensão que você deve ter sobre sociologia para te ajudar a pontuar mais alto na prova de ciências humanas do Enem e de outros vestibulares que são orientados pelas habilidades. Porque assim, gente, sinceramente, eu fico pensando em vocês que estão aí na busca pelo alto desempenho no Enem. E aí vocês têm que equilibrar, né, essa tensão entre várias áreas, entre várias disciplinas. E aí quando vocês decidem estudar sobre sociologia, vocês se deparam lá com aquela aula clássica, Durkheim e o fato social. E aí vocês vão aprendendo lá que o fato social é geral, é externo, é coercitivo, e aí tem o fato social normal, fato social patológico, enfim, esse tipo de coisa. E aí, sabe qual é a verdade? Esse tipo de discussão, esse assunto dessa forma aí, nunca apareceu no Enem. E o Durkheim, por exemplo, ele só apareceu no Enem uma única vez, que foi no Enem de 2016. E a questão não exigia que você tivesse uma compreensão específica sobre algum conceito ou sobre alguma característica do Durkheim. Exigia, na verdade, que é inclusive uma das coisas que eu quero aprofundar com vocês no vídeo de hoje, uma compreensão entre a relação da produção intelectual do Durkheim, ou seja, o período que o Durkheim produziu, e o contexto de produção, ou seja, quais eram as coisas importantes para um cientista social naquela época. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas assim, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que não é para estudar sociologia ou que tem um jeito de você estudar menos e aprender mais. Não é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Eu quero dar uma nova compreensão para vocês de como é que os vestibulares por habilidades funcionam. Porque essas provas, elas não são como as provas tradicionais mais antigas. Essas provas elas são muito mais contextualizadas, elas são muito mais conectadas com o presente e definitivamente estudar para essas provas não é decorar tópico, não é decorar característica de conceito, não é nada disso, né? A verdade é que se você não estiver estudando sociologia do jeito certo, usando a sociologia como ferramenta para entender a realidade, muita coisa do que você está decorando aí pode ser literalmente uma perda de tempo. E é justamente por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje, que é para explicar para vocês como é que se estuda sociologia para o Enem, para esses vestibulares, e como é que você pode usar a sociologia como uma grande ferramenta para você aumentar o seu número de acessos na prova. Porque assim, gente, sociologia está diluída em toda a prova. Tem questões só de sociologia, mas as questões de história, muitas questões de geografia também, tem muito de uma compreensão sociológica. E quando a gente entende sociologia do jeito certo, essas coisas, elas ficam muito mais fáceis e tudo fica muito mais claro. Mas, antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Blanes, sou professor de História, de Filosofia e de Sociologia. E eu já atuo aí há alguns bons anos como professor de cursinho e colégios de alto desempenho. E eu criei esse canal para ajudar você, querido, querida, que está aí do outro lado, que tem um sonho de passar numa universidade muito concorrida, que tem um sonho de passar num curso muito concorrido, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero ajudar você o mais rápido possível a alcançar esse sonho no que depender de mim. E de quebra, aproximar vocês um pouco mais sobre do raciocínio crítico, um pouco mais, apresentar um pouco mais das qualidades e dos benefícios de ter um pouco mais de coragem intelectual, de ter um pouco mais de honestidade intelectual. Beleza? Então, agora, vamos pro vídeo. Sabe o que acontece, meus queridos e minhas queridas? Acontece que se formou uma cultura que foi muito forte há algumas décadas atrás e que é muito forte em alguns lugares até hoje, de ensinar sobre os pensadores e pensadoras nos mínimos detalhes, em cada mini tópico. Porque os vestibulares tradicionais, muitos deles, tinham uma tradição de pegadinha.
E aí parece que essa forma de ensinar, muito orientada para esses vestibulares tradicionais, se cristalizou no ensino. Só que quando o Enem chega e quando o Enem se populariza e a forma de pensar sobre formular as questões é muito diferente a forma que o Enem pensa e formula as questões, ela começou a se generalizar em outros vestibulares, ela começou a trazer essa outra lógica, e a verdade é que muita gente não entendeu esse movimento, muita gente não se atualizou, e existe esse descompasso entre a forma como as questões e os temas são pensados hoje e a forma como o ensino é colocado hoje. Pensa, por exemplo, na questão que eu falei para vocês sobre Durkheim. Depois vocês dão uma olhada nessa questão. Não vou parar aqui agora para fazer ela, mas vejam como a questão exigia que você percebesse que o texto. Depois dá uma pesquisada aí. Questão Durkheim 2016 Enem. Só tem ela mesmo. Percebam como o texto trata, né? O texto escrito por Durkheim trata da diferença entre a sociologia e outras áreas do saber, principalmente a filosofia, né? É um texto em que o Durkheim está querendo diferenciar a sociologia de filosofia. E percebam também como o Durkheim está querendo enquadrar a sociologia numa ciência. E naquela época ali, final do século XIX, que é o período que o Durkheim viveu, a sociologia, qualquer ciência, na verdade, estava orientado pelo paradigma das ciências naturais. Então, o esforço que o Durkheim estava tendo, e vários outros sociólogos naquela época, era de enquadrar a sociologia no paradigma das ciências biológicas, das ciências naturais. É basicamente essa compreensão histórica e contextual que a gente tinha que ter para acertar a questão, basicamente. Então, assim, gente, eu quero aqui com vocês construir um quadro pensando na seguinte coisa: o que a gente precisa aprender e como a gente deve estudar a sociologia para usar a sociologia como um trunfo para aumentar a quantidade de acertos na sua prova de ciências humanas do Enem e de outros vestibulares orientados pelas habilidades. A primeira coisa é essa que eu já coloquei aqui para vocês. Ó. Sociologia, gente, é uma ciência que busca entender a realidade. Eu sei que isso é óbvio para muitos de vocês, eu sei que isso é manjado, mas coloque isso na cabeça de vocês. Quando você estiver estudando um sociólogo, uma socióloga, quando você estiver entendendo um conceito, você está olhando para uma pessoa, para um pesquisador que tentou entender a realidade de uma maneira mais profunda. E se você entende aquele conceito, se você entende aquela ideia, é porque você está se munindo de uma ferramenta que te ajuda a entender de uma realidade, a entender a realidade de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais concreta. É basicamente isso. Você não está decorando tópico, você não está decorando característica, não é isso que você está fazendo. Você está olhando para alguém que se deparou com a realidade e buscou explicar a realidade de uma maneira mais profunda, mostrar as contradições, mostrar os problemas, certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, né? Tem uma das competências do Enem, que é a competência 4, que fala sobre transformações técnicas e tecnológicas. E aí, as questões que são de competência 4, geralmente, exigem da gente uma reflexão mais profunda, por exemplo, sobre as inovações tecnológicas e como que as inovações tecnológicas impactam o mundo do trabalho. Por exemplo, sei lá, a IA. Muitas pessoas trouxeram a reflexão de que talvez a IA fosse melhorar a vida das pessoas, a IA e as tecnologias mais avançadas. Vão existir vários pensadores e pensadoras que a gente pode usar de ferramenta para entender esse tipo de coisa, e vão mostrar que, na verdade, a IA veio e vai precarizar o trabalho de muita gente, certo? Eu não vou entrar muito nisso, porque não é o tema do vídeo, mas é só para mostrar para vocês como é preciso se aprofundar acerca da realidade, acerca dos elementos da realidade, certo? Agora, vamos logo para o que interessa, né? Como é que a gente vai dividir os estudos de sociologia?
E aqui eu vou seguir mais ou menos as competências do Enem. E a primeira competência do Enem fala sobre cultura e identidade. Então, eu vou dizer para vocês que é fundamental que vocês estudem a sociologia da cultura e a antropologia. A antropologia é também uma ciência social. E aqui eu vou falar para vocês que é importante que vocês entendam vários dos conceitos da antropologia. Por exemplo, conceito de etnocentrismo, conceito de relativismo cultural, conceitos ligados à alteridade, conceitos ligados à memória cultural, a patrimônio cultural. Esse tipo de coisa é fundamental para o Enem. Vocês não podem ir para a prova sem ter essas noções, porque com certeza absoluta vai cair questão sobre isso. Segundo tópico, dentro de sociologia da cultura e antropologia, Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt já caiu muitas vezes no Enem. Às vezes não diretamente a Escola de Frankfurt, aqui. Às vezes não diretamente a Escola de Frankfurt, mas as suas reflexões sobre indústria cultural, sobre como a cultura hoje é tratada como mercadoria. Então, Escola de Frankfurt, as reflexões do Bourdieu. Bourdieu fala muito sobre violência simbólica, Bourdieu fala sobre capital cultural, esse tipo de coisa. Então, eu vou destacar esses dois pensadores, essas duas escolas aqui, né? A Escola de Frankfurt e o Bourdieu, como sociólogos e escolas sociológicas filosóficas que ajudam a gente a entender sobre cultura de uma maneira mais profunda, além do que eu já falei para vocês, os conceitos da antropologia. Segundo tópico, que é a segunda competência, a competência 2 fala sobre transformações geográficas, certo? É uma competência que pode ser mais associada à geografia, mas é também uma competência que reflete muito sobre movimentos migratórios e sobre a relação dos estados, certo? Fala-se muito sobre migração e fala-se muito sobre as relações das nações, dos estados. Então, é uma competência que fala muito sobre geopolítica e é uma competência que fala muito sobre movimento das pessoas. Aqui, eu vou dizer para vocês que é importante vocês entenderem a globalização numa perspectiva crítica. Quais são os pensadores, pensadoras que são importantes para vocês entenderem sobre globalização numa perspectiva crítica? Bauman fala sobre globalização numa perspectiva crítica. Stuart Hall fala sobre globalização numa perspectiva crítica. Milton Santos, esse clássico geógrafo importantíssimo, fala sobre globalização numa perspectiva crítica. Então, esses aqui são os principais. Tópico 3. Tópico 3, referente à competência 3. A competência 3 é instituições sociais, políticas e econômicas. Eu vou colocar aqui instituições, de maneira mais resumida, sociais. E aí, aqui vai entrar o estudo dos clássicos. Aqui vai entrar a sua compreensão sobre Durkheim. Aqui vai entrar a compreensão sobre Weber. Aqui vai entrar a compreensão sobre Marx. Claro, também o Bourdieu, que a gente já falou lá em cima, mas também é importante, o Bourdieu tem muita discussão sobre instituição social. O Foucault também. O Bauman, que também está lá em cima, mas agora aqui tratando mais dos seus aspectos mais clássicos, né? Modernidade líquida, isso é bem importante. Então, percebam, a gente não tem que entender os clássicos por eles mesmos. A gente tem que entender os clássicos na maneira que eles nos ajudam a entender sobre as instituições sociais. Durkheim, Weber e Marx falam sobre igreja. Igreja é uma instituição social. Durkheim, Weber e Marx falam sobre educação. A educação é uma instituição. Cada um deles fala de uma maneira específica. Cada um deles tem uma abordagem. E já caíram questões desses três, né? Tudo bem que o Durkheim caiu só uma vez. O Weber já caiu algumas vezes. E o Marx cai muito. Então, é mais ou menos essa lógica que eu tô querendo apresentar para vocês. Competência 4, a gente já falou hoje, né? Que são as transformações técnicas e tecnológicas. Eu vou colocar aqui a
sociologia do trabalho e tecnologia. E aqui a gente vai estudar bastante algumas definições clássicas da geografia. Por exemplo, o que é setor terciário, secundário, primário, o que é Taylorismo, o que é Fordismo. Vão existir essas. Vou colocar aqui definições clássicas da geografia, mas também como é que o Marx e os marxistas, aqui não temos só o Marx sendo cobrado, mas pensadores marxistas que falam sobre o mundo do trabalho, né? E como é que eles pensam sobre as questões trabalhistas, sobre a relação entre tecnologia e o mundo e a vida social nos dias de hoje. Cai bastante esse tipo de coisa, beleza? Tópico 5 e o penúltimo tópico, né? Vou descer aqui um pouco mais. Tópico 5 tem a ver com a competência 5, é a competência sobre democracia e cidadania. Aqui a dica que eu vou dar para vocês é entender um pouco mais sobre o que significa cidadania, quando é que surge historicamente essa discussão, que é uma discussão muito ligada ao iluminismo, mas existe também um diálogo entre o presente agora e o passado e a antiguidade, né? Porque existia a noção de democracia grega e tudo mais, então a relação entre esse passado e o presente, a relação entre os direitos que nós temos nos dias de hoje, e aí eu estou falando de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, isso é bem importante. E aí eu já falei, né? Democracia grega, iluminismo, a história dos movimentos sociais, compreender movimentos sociais, abandonar, gente, uma coisa que eu vejo muitos de vocês com isso, assim, ainda, esse preconceito de estudar sobre movimentos sociais, estudar sobre movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, entender a importância deles, estudar sobre MST, movimento sem terra, movimento sem teto, isso aparece no Enem, certo? Então é importante para vocês entender esse tipo de coisa, entender a importância da Constituição. Parece muita questão sobre Constituição de 1988, todas as constituições, né? Mas aí, se fosse uma aula de história, eu falaria sobre as outras constituições. Como a gente está focando um pouco mais aqui em sociologia, Constituição de 1988, é importante entender as características principais. E aí, para a gente finalizar, competência 6 é uma competência sobre sociedade e natureza. Essa, de fato, é uma competência que cai muita coisa de geografia. Mas, se eu posso aproveitar essa competência aqui para dar uma dica para vocês, pesquisem sobre autores que trabalham uma perspectiva crítica às relações entre sociedade e natureza. Por exemplo, o Ailton Krenak é um pensador que fala muito sobre isso. Porque isso pode ajudar você, gente, não só nas questões de humanas em específico, mas na forma como você vai construir a sua redação. Ailton Krenak é um repertório e tanto para uma série de questões ligadas a algum eixo ambiental, alguma temática ambiental, alguma temática que reflita sobre o avanço desenfreado da tecnologia. Então, é um pensador muito importante aí. E eu vou colocar também a Escola de Frankfurt, porque a Escola de Frankfurt também reflete sobre isso. De Frankfurt. Certo? Gente, quem eu recomendo bastante que vocês copiem isso aqui na mão mesmo, porque eu acho que isso ajuda bastante a que vocês mentalizem esse tipo de coisa, memorizem esse tipo de coisa. Mas eu vou deixar disponível também no meu grupo do WhatsApp, inclusive quem tiver interesse, o grupo do WhatsApp tá no link, né? O link do grupo do WhatsApp tá na bio do meu Instagram. Então, recomendo demais me seguir no Instagram. Eu sempre estou postando coisa para ajudar vocês a pontuarem mais alto na prova de Ciências Humanas. E o grupo do WhatsApp também é um grupo pensado para compartilhar reflexões, listas de questões por competência e habilidades, listas também por temas e tudo mais. E assim, gente, para finalizar, eu acho que pensem que essas temáticas aqui, primeiro,
elas vão cair na prova de vocês, com certeza absoluta. E segundo, elas vão te ajudar a compreender a realidade de uma maneira mais profunda e vão te dar repertório infinito para ir bem na redação do Enem. Então, assim, eu te peço que se isso te ajudou a conectar melhor as coisas, se isso fez entender a sociologia de uma maneira mais profunda, a reconfigurar a sua cabeça, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram e eu vou cada vez mais compartilhar mais reflexões, mais vídeos, vídeos de temas em específico. Inclusive, se você tem aí na cabeça algum tema que você queira ouvir, comenta no faz um comentário aqui e eu vou compartilhar, eu vou trazer para vocês, tá certo? Me ajuda e compartilha. Valeu, gente. Falou!